Desenvolvimento econômico sustentável. Alcançar o desenvolvimento econômico sustentável é um dos problemas prementes que enfrentam todos os países do mundo. O objetivo é garantir o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, proteger a base de recursos e o meio ambiente, tá? Levando em consideração os interesses das gerações futuras. Importantíssimo, né? O âmago da questão reside, portanto, na dificuldade de preservar e expandir as liberdades substantivas de que as pessoas hoje desfrutam sem comprometer a capacidade das futuras gerações de desfrutar de liberdade semelhante ou maior. Por isso, o desgaste da camada de ozônio, por exemplo, o aumento do efeito estufa e as perdas de biodiversidade são três dos problemas globais que explicitam a natureza dos grandes conflitos sociais contemporâneos. Mesmo que se atribua absoluta supremacia ao antropocentrismo, ainda assim a questão central é a de que garantir condições para que as futuras gerações possam desfrutar de liberdade bem maior que a atual. É uma frase bonita, né? O desenvolvimento econômico sustentável, a ideia de sustentável, ela vem amadurecendo ao longo do tempo. Ela quer dizer que seja uma coisa que a gente não seja extremos, que seja uma coisa que, como o próprio nome diz, que ela seja sustentável. Não é que a gente não vai fazer mais nada, não vai mais produzir nada, não. Mas sim que a forma de produzir seja sustentável. Por exemplo, a nossa matriz energética baseada em petróleo não é sustentável. Então nós precisamos superar isso de alguma forma e a ideia do desenvolvimento econômico sustentável é nova e a forma de pensar acaba sendo nova também, né? Aqui nós temos o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele foi criado pela ONU para avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de uma população. Eles fazem um relatório anual, né, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O Brasil é um país que tem uma importância gigantesca na ONU. O Brasil é considerado como um país que faz uma política externa muito boa, principalmente na área de direitos humanos. Eu recomendo para vocês que assistam um filme chamado Sérgio, do Sérgio Vieira de Mello, que foi um brasileiro que desenvolveu, ele foi o líder da parte de direitos humanos, na qual o Brasil conduziu a construção literal de dois países, né? O Timor-Leste e o Bagdá após a queda de Saddam Hussein. Né? Nesses dois países, o Brasil foi quem conduziu as missões da ONU para a construção dos países. Então é uma história bem bonita assim que o Brasil tem. A história do Sérgio Vieira é uma das histórias mais lindas que existem acho que da humanidade. É realmente um brasileiro a ser seguido, assim, um brasileiro foda. Uma vida longa e saudável, né? A saúde, o acesso ao conhecimento, a educação e um padrão de vida decente, são a renda, né? São os três fatores que consideram o IDH. Então a ideia do IDH é que a gente consiga fazer com que não só o nível econômico seja importante, mas saúde e educação também. É um conceito que é simples, ele, mas ele mede várias coisas interessantes, né? Porque não necessariamente o país com maior renda seja o país com melhor qualidade de vida, com desenvolvimento humano. O IDH varia entre zero, nenhum desenvolvimento, e um, que é o nível máximo, né? Os países nórdicos têm, na maior parte das vezes, os índices próximos a um. Ou seja, quer dizer que lá tem uma qualidade de vida melhor. E muitos países africanos têm IDHs muito baixos, são os mais baixos, né? O país existe o alto desenvolvimento, né? Muito alto, e o Brasil, não, o Brasil não tá tão bem, né? O Brasil ocupa a 79 posição, mais ou menos 80 ali. Então, de quase 200 países, então nós estamos, na verdade, bem ruim, né? O Brasil precisa melhorar muito em DH ainda. O IDH dos estados brasileiros. Dentro do Brasil existe uma discrepância bem alta. São Paulo é maior, por causa que São Paulo tem renda e saúde, sistema de saúde bons. Santa Catarina vem logo depois. E, coitado, o último país é o Acre, né? Que tem
O pior IDH do Brasil. É, o Maranhão também tá bem ruim. Amapá e Sergipe estão próximos, né? Triste, né? O resumo. A prosperidade econômica, medida pelo PIB per capita, varia substancialmente ao redor do mundo. Isso é meio um consenso já, né? A renda média dos países mais ricos do mundo é mais de 10 vezes a dos países mais pobres. É uma discrepância altíssima, né? O padrão de vida da economia depende da capacidade desta em produzir bens e serviços. Principais fatores do desenvolvimento dos países: o tamanho do país e o mercado a consumir, né? Existe um tamanho que é muito bom. País mais de 100 milhões, 300 milhões ali é bom. Mais de 1 bilhão já começa a ficar muita gente. Tipo de colonização, que é importante, né? O Brasil tem uma colonização, nós temos uma história bem famosa, que o Brasil teve uma colonização de exploração, e enquanto os Estados Unidos teve uma colonização de, de povoamento. Isso gerou claramente uma diferença na forma do país se desenvolver, né? O Initial Endowment, que é a dotação de recursos naturais, que nem a gente estava conversando, que os Estados Unidos, por exemplo, tinha petróleo, né? O Brasil não tinha petróleo. Isso foi uma coisa que deu uma vantagem para os Estados Unidos, porque se ele tinha petróleo barato, ele conseguia desenvolver toda uma indústria. A Califórnia, por exemplo, tinha ouro, né? E isso fez com que esse dinheiro, esses bens, conseguiu fazer com que financiar outras indústrias, né? A Califórnia é um estado americano, mas é uma das regiões do mundo na qual o- a riqueza inicial conseguiu fazer com que várias outras indústrias se desenvolvessem de uma forma espetacular. A distribuição do poder, né? O respeito aos três poderes é uma coisa bem importante, né? O poder, você tem uma Constituição, o seu Supremo Tribunal, você tem Congresso, existe a disputa de poder entre eles é dentro de um nível ok. Se um poder supera sobre o outros, né? Quando o executivo ele se supera sobre os outros, ele acaba caindo via de regra numa ditadura. E isso acaba não sendo tão bom. É bom no começo, todo mundo fica feliz, depois, quando não existe o direito à crítica, o sistema se torna totalitário e aí você entra em crise, né? É, Foi o que aconteceu em vários países. A maior parte das revoluções ditatoriais acontecem assim, né? Distribuição de renda é um processo também que, se você dá o dinheiro para uma pessoa pobre, ela consome, isso acelera a economia. Língua, aqui é uma coisa bem interessante. O que é a língua, né? É, Historicamente, os países que têm a língua inglesa, eles conseguem ter uma vantagem sobre os outros países. Por quê? Imagina quando você faz um manual, antigamente, né? Mas isso era muito forte, isso hoje está diminuindo. Mas quando você tinha na Revolução Industrial, você tinha um manual de como fazer tecelagem, uma coisa bem simples hoje, mas naquela época era revolucionário. Então o manual ele explicava como você usar a máquina, só que o manual estava em inglês. Então, como quase toda a tecnologia na época ela era gerada ali na Europa, ela era gerada ou na Inglaterra ou na Alemanha, naqueles países, depois nos Estados Unidos, a tecnologia que era gerada na Inglaterra, ela passava facilmente para os Estados Unidos e para as colônias, né, para a Índia, para toda aquela parte de Bangladesh ali, aquela tecnologia ela se espalhava muito rapidamente. Mas agora, quando o manual estava em alemão, ninguém entendia. Então a tecnologia tinha uma barreira para se ser dissipada. Hoje as pessoas falam mais a língua, então essa barreira começou a diminuir. Mas, por exemplo, se vir um produto novo da China escrito em mandarim, ninguém vai conseguir usar. É, o português, então, a gente conseguia importar muita tecnologia de Portugal, mas Portugal não produzia tecnologia. Mas quando a gente ia ter que importar a tecnologia dos Estados Unidos, isso era um problema, né? Por causa que o manual, todo o sistema operacional, aí o cara tinha que aprender a outra língua e nem todo mundo, no Brasil, poucas pessoas têm o inglês fluente, né? Isso gera uma barreira para o desenvolvimento. Isso faz com que exista uma diferença de desenvolvimento econômico. Localização geográfica, isso que é importante também. Vários países
não tiveram um bom desenvolvimento por causa de posições geográficas. É, países, alguns países conseguiram ter mais desenvolvimento, outros menos. É o caso do a Inglaterra, por exemplo. Ninguém nunca invadiu a Inglaterra por causa que a Inglaterra é uma ilha. Os alemães tentaram, vários países na história foram tentados, mas a localização geográfica deles, como uma ilha, eles tinham uma frota ali de barcos que conseguiam se proteger. Agora, por exemplo, a colonização dos Estados Unidos. As 13 colônias iniciais eram britânicas, mas o resto dos Estados Unidos era da França e do México. E aí o que os caras fizeram? Os caras foram lá e mataram todo mundo, e os índios, né? Mataram todo mundo, foram lá, fizeram a guerra e falaram, isso aqui é nosso, pá. E aí os Estados Unidos virou o que ele é hoje. Então a formação do Estado tem toda uma questão geográfica, né? Países que têm uma boa fronteira com o mar conseguem ter um comércio maior. Isso faz com que eles consigam se desenvolver mais, né? O próprio caso de Portugal, que era um país minúsculo, conseguiu ir lá com os navios e ter todo o Brasil inteiro para ele, e conseguiu fazer com que isso gerar uma exploração, né? A Inglaterra então teve metade do mundo embaixo dela, né? Um império que o, o sol nunca deixa de tocar, né? Na qual sempre tinha algum pedaço do mundo que pertencia à Inglaterra num dado momento do tempo, enquanto o Império Britânico foi o maior do mundo, né? E isso acabou gerando uma série de fatores que geram o desenvolvimento de um país no longo prazo. Alguns países, todos esses fatores, eles geram o crescimento da economia a longo prazo, né? Então são fatores que explicam a origem da riqueza das nações, né? A proposta que Adam Smith tinha lá no começo, nos seus primeiros livros, foi sendo aberto, várias novas pesquisas, novas tecnologias foram sendo desenvolvidas, novos estudos. Então a gente foi chegando nesses fatores. Existem outros, mas esses são fatores muito importantes, né? Muito importantes.